Bom, pessoal, o nosso conteúdo de hoje vai ser sobre o trabalho, tá bom? E o trabalho é um conceito muito importante para a sociologia, porque, principalmente nas sociedades hoje em dia, né, a gente vê que o trabalho ele tem uma dimensão de organização da sociedade muito, uma dimensão muito profunda, tá bom? Mas a gente vai ver que o trabalho ele é importante porque ele organiza em si a sociedade, né? A sociedade ela se organiza em torno das relações de trabalho, tá bom? Esse é o primeiro ponto para a gente entender. O segundo ponto para a gente entender são alguns conceitos que a gente precisa firmar para vocês entenderem, tá bom? Então, assim, muita gente confunde trabalho com emprego, por exemplo, ou função, né? Por exemplo, professor, o seu trabalho é professor de história, não é? Ser professor de história. Então, assim, a minha função é ser professor de história. No meu emprego, que é o colégio, que são os colégios onde eu trabalho. Eu tenho a função, por exemplo, de professor de história, de sociologia, enfim. Poderia ser professor de matemática, poderia trabalhar na contabilidade, na direção, enfim. O que dentro de um emprego, né, um emprego é empresa onde eu estou, o que eu faço ali dentro é considerado uma função, tá bom? É importante a gente entender isso porque, principalmente nas sociedades capitalistas, pessoal, e pós-capitalistas, né, que a gente vive, mas enfim, são sociedades muito complexas, são sociedades muito sofisticadas e que existe um número muito grande de funções a serem desempenhadas para que a economia como um todo se mantenha girando, né? Então, eu sou professor, mas tenho um taxista, tenho outra pessoa que trabalha no restaurante, né? Tem outro que trabalha no cinema e assim por diante, né? Então a gente vai ver que, olha só, até a palavra trabalhar, né? Principalmente no nosso português, ela tem esse significado. Então, a gente muito comumente utiliza, mas é sempre bom a gente saber o significado do conceito de trabalho para a sociologia. Então, eu vou ler aqui com vocês uma definição muito simples para a gente ficar mais ciente do que é o trabalho em sociologia, em ciências sociais, quando a gente estiver falando nele, tá bom? Principalmente nessa nossa aula. Então, o trabalho, ele é todo esforço realizado pelo ser humano. Um esforço que pode ser simbólico, ou seja, na produção de ideias, ou ele pode ser utilitário, né? Material. Ele é um esforço material ou imaterial, físico ou intelectual, tá bom? E para que é esse esforço? Qual é a direção desse esforço? A direção desse esforço, pessoal, é para extrair da natureza tudo que é necessário para a nossa sobrevivência. Então, o trabalho é todo esforço físico, né, ou mental, simbólico, utilitário, material e imaterial, que são conceitos que giram em torno da mesma ideia, né, do trabalho físico ou do trabalho intelectual, que o ser humano emprega para extrair da natureza tudo aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Então, por exemplo, vamos pensar no homem do Neolítico, né? Lá de 15, 20 mil anos atrás. Então, se eu estou com fome, e isso é uma necessidade biológica, não tem como fugir dela, se eu vou até uma macieira e colho uma maçã, isso é considerado trabalho, né? Lembra-se, o trabalho não precisa ser extenuante, aquele trabalho cansativo para acabar com você fisicamente. Não. Mas é um trabalho.
Um trabalho pelo simples fato de que a maçã não vai parar na sua mão sem nenhum tipo de esforço. Ah, professor, mas o sujeito pode estar lá parado e ser um folgado e a esposa dele vai lá e pega a maçã e dá na mão dele. Sim, continua tendo trabalho envolvido. O trabalho não foi dele, mas continua tendo trabalho envolvido. Por isso que muitos economistas liberais, eles utilizam aquela frase, né? Não existe almoço grátis. E realmente não existe. Assim, você pode até não pagar pelo que você consome, mas tem trabalho envolvido ali. Se não seu, tem de alguém. Então, se eu, por exemplo, monto um restaurante para servir comida gratuitamente para as pessoas em situação de, sei lá, em situação de rua, elas não estão pagando, mas tem trabalho envolvido ali. Tem um esforço, né, físico ou mental. No nosso caso, tem dinheiro, enfim, assim, tem trabalho envolvido para que aquele prato chegue a ela gratuitamente. Se eu estou cobrando pelo meu trabalho ou não, é outros 500. Tá bom? Mas é só para a gente partir dessa noção de que a sobrevivência humana ela está diretamente ligada à necessidade de trabalho, ok? Assim, a roupa que eu utilizo para proteger o meu corpo não fui eu que fiz, né? Eu paguei por ela, mas tem um trabalho envolvido. Então, reparem, como o trabalho ele é uma noção, ele é um conceito, é uma prática social extremamente sofisticada. Para as nossas sociedades, o exemplo que eu dei lá do neolítico, do sujeito que vai pegar a maçã na macieira, é o exemplo mais simples, né? A nossa sociedade, ela está muito fragmentada, muito complexa em relação a esses trabalhos. Então, é possível que a gente veja hoje trabalhos intelectuais, né, que eles suprem necessidades, né, abre aspas, necessidades da nossa sociedade, mas que não necessariamente estão ligados à extração da natureza, né, o que é natural para poder sobreviver. Então, o meu trabalho é um trabalho intelectual, assim, eu não vou à natureza plantar aquilo que eu consumo. Eu não caço, eu não pesco, eu não produzo a roupa que eu visto. Eu não faço nada disso. A minha função dentro do sistema é dar aulas. Da mesma forma que o advogado também não faz, o médico também não faz, o taxista não. Né? Ouso dizer que a maioria das profissões não faz. Não vai diretamente à natureza para extrair dela o que é necessário para a nossa sobrevivência. Tá bom? Com isso, eu não quero dizer que nós, seres humanos, perdemos o nosso laço com a natureza. Né? Algumas pessoas não trabalham direto, mas a gente continua extraindo. O pessoal da agricultura, o pessoal da pesca, o pessoal da caça, da criação de gado, do pastoreio. Essa galera continua extraindo da natureza o que é necessário para a sobrevivência. Então, reparem, mesmo que diretamente você não faça isso, isso não quer dizer que o ser humano, enquanto ser, né, a gente tem que se olhar no coletivo, o ser humano, enquanto ser, ele não perdeu o laço com a natureza. Ou seja, o trabalho ainda é importante para a nossa sobrevivência. Tá bom? E aí vem o segundo tópico. O trabalho é importante, ele é essencial, ou seja, é indispensável para a sociedade, porque é dele que a gente extrai o que é necessário para a nossa sobrevivência. Então, talvez daqui a 1000 anos a gente coma comida sintética, é outros 500. Hoje, por mais que existam comidas sintéticas, né, a gente não rompeu o laço com a natureza, tá bom? Então, isso é importante para a gente pensar a nossa situação. Então, é isso. Trabalha todo esforço físico ou mental empregado pelo ser humano para a sua sobrevivência, né? Para extrair da natureza tudo aquilo que é necessário para que ele sobreviva, tá bom? Como é que era a questão do trabalho? Então, vamos trabalhar um pouquinho essas questões aqui antes da gente passar para o conteúdo da apostila especificamente.
Então, quando a gente fala dos primeiros grupos humanos, isso ainda serve para muitos grupos, e aí eu vou utilizar o exemplo especificamente brasileiro, muitos grupos indígenas, ainda hoje no Brasil, né? Esses grupos, eles em geral eram nômades, tá bom? Ou ainda são nômades, ou seminômades, que ficam assim dentro de um determinado território maior, indo para lá e para cá sazonalmente. E por que é importante a gente pensar aqui? Esses sujeitos, do ponto de vista quantitativo, ou seja, da quantidade, eles tinham poucas necessidades, né? Na verdade, eles tinham as mesmas necessidades do que a gente, né? Nós fomos as básicas, né? Digamos assim. Nós é que fomos adicionando outras necessidades. Por exemplo, uma necessidade, um conjunto de necessidades que são comuns a todos os seres vivos é a necessidade, por exemplo, de você né, comer, beber, dormir e se proteger. Ou seja, é a manutenção da vida. Tá bom? Isso é comum aos seres vivos. Então, o homem lá de 100 mil anos atrás tinha essas necessidades. Nós continuamos tendo. Como a gente prover essas necessidades é que mudaram ao longo do tempo. Então, um grupo nômade, né, em geral, o pessoal do Neolítico estava ali naqueles grupos de 30, 40 pessoas, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não eram grupos grandes, então eram grupos com pouca necessidade do ponto de vista da quantidade. Então, eles não precisavam produzir, sei lá, 300 quilos de milho. Não havia necessidade. Não tinha necessidade de produzir, sei lá, 500 quilos de peixe, pescar 500 quilos. Por quê? Eram grupos pequenos e, do ponto de vista quantitativo, as necessidades eram poucas. Então, elas eram providas pela natureza. Então, era possível você extrair de um local, por exemplo, olha a imagem, em geral, esses sujeitos paravam em locais perto de água, né? Quem conseguia pescar, ok, quem não conseguia. Então, a caça, a pesca desses sujeitos era o suficiente, a pesca e a caça diária era o suficiente para matar a fome do dia, né? A colheita, enfim, as peles que utilizavam. Então, na cabeça desses sujeitos, não há noção de acúmulo. Acumular não é necessidade, não é necessário acumular, porque a natureza é abundante. E exatamente a mesma lógica que regia os indígenas na época do início da colonização portuguesa e que rege ainda algumas tribos no dia de hoje. Então, isso entre a população europeia, essa não necessidade de acúmulo, fez e por consequência não era necessário ficar o dia todo trabalhando. Então, por exemplo, você pesca ali os sujeitos ali da figura, eles caçaram um cervo e aquilo dali vai ser suficiente para o dia, para o grupo, né? O pessoal pegou umas frutas aqui, outras acolá, aquilo é necessário, aquilo é o suficiente para o dia, né? Então eles dedicavam poucas horas do dia ao trabalho. Então isso fez surgir entre o colonizador, né, a ideia de que o índio não era bom para trabalho e era preguiçoso, uma ideia que perdura até hoje. Mas quando a gente olha do ponto de vista antropológico, do ponto de vista social, realmente não tinha necessidade do sujeito ficar igual a gente trabalhando 8, 10 horas por dia, né? Como muitos portugueses trabalhavam, e eles não trabalhavam 10 horas por dia. Não havia essa necessidade, porque o pouco de trabalho, do ponto de vista de horário, né? 2, 3, 4 horas do dia já era suficiente para você prover as necessidades alimentícias do dia. Então, reparem bem, a quantidade de trabalho de uma sociedade, aí a quantidade do ponto de vista do quanto tem que se fazer, da quantidade de horas empregadas nesse trabalho,
Isso vai variar de acordo com o tamanho das sociedades. Então, grupos pequenos precisam de pouco. É óbvio isso. Grupos grandes precisam de muito. Se eu preciso de muito, então eu tenho que produzir muito. Então não é à toa que é na passagem do Neolítico para o Paleolítico, ou seja, quando há a chamada Revolução Agrícola, a gente vai ver que essa revolução, né, chamada de revolução por quê? Porque ela altera profundamente a organização social, ela altera profundamente a divisão social do trabalho, ela altera profundamente as relações de trabalho e sociais e dão origem a sociedades cada vez mais complexas, ok? E sociedades, né, que vão se organizar em torno das relações de trabalho. Então, essa é um ponto importante para a gente prestar atenção. É em torno das relações de trabalho que essas sociedades se organizam. E aí, uma vez iniciado esse processo de sedentarização e de organização social, e aí a gente vai ver que cada sociedade teve a sua trajetória histórica, né, obedecendo a uma série de critérios observáveis no caso a caso. Bom, mas com o passar do tempo, né, na interação do homem com a natureza, o homem ele vai começar ainda que não cientificamente, mas intuitivamente, ele vai começar a entender um pouco mais a natureza, os ciclos da natureza. Então, mais ou menos em que época era a época, por exemplo, da maçã, né? Qual época era a época da reprodução dos peixes. Então, o frio fazia com que, sei lá, exemplo, os animais se recolhessem, se afastassem. Então, o ser humano, com o passar do tempo, ele vai compreender cada vez mais os ciclos da natureza. E essa possibilidade vai fazer com que, e aí a gente tem a vantagem da nossa inteligência, isso vai fazer com que a gente consiga cada vez mais tirar proveito da natureza. Por que esses grupos eram nômades ou seminômades? Mais especificamente os seminômades. O seminômade ele é um meio termo entre o nômade e o sedentário, pelo seguinte motivo. Exemplo. Aqui na nossa cidade, durante, assim, entre o mês de janeiro e o mês de abril, é a época da reprodução dos peixes, então os rios ficam muito cheios. Esse mesmo período é um período em que as árvores estão florescendo, então tem muita fruta, os animais, é um período quente, os animais estão pulando para lá e para cá. Então a gente repara que nesse ambiente fica mais fácil a sobrevivência. Então eu fico aqui sazonalmente, 3, 4, 5 meses. Quando o tempo vai mudando, o ciclo da natureza vai se alterando, eu passo a perceber que, aqui já está começando a ficar muito mais frio, então as coisas estão um pouco mais complicadas para a agricultura, pesca e caça. Eu vou para outro lugar que seja mais favorável. Aí o seminômade ele fica de A, B, C, D, ele fica circulando dentro do mesmo espaço, porque ele já entendeu mais ou menos a lógica da natureza. Então ele vai para locais que o favorecem sazonalmente. Até que um dia alguém teve a ideia, né, por observação, provavelmente, de plantar. E isso deu certo. Então a agricultura, ela altera as relações do ser humano com a natureza. Por quê? Agora o ser humano ele passa a intervir na natureza de uma forma mais incisiva, uma forma mais forte. Pode parecer uma coisa tão pequena para a gente, né? Na nossa época, em 2020, mas a agricultura não é nenhuma grande novidade. Mas, pessoal, a agricultura, há 12 mil anos atrás, mais ou menos, quando começaram a surgir
os primeiros grupos que praticavam agricultura, a agricultura é uma grande revolução, daí o nome é Revolução Agrícola. Assim, agora eu não mais dependo, por exemplo, de uma região que tem 2, 3, 4, 5 macieiras. Eu vou utilizar do esforço físico e intelectual. Olha, a agricultura ela exige esforço intelectual. Assim, os outros animais não praticam a agricultura. O ser humano, sim. Então, a prática, o desenvolvimento da prática da agricultura é resultado de um esforço intelectual. Então, o que eu faço? Eu começo a plantar maçã, e o exemplo, e aí eu vou precisar esperar o ciclo da maçã, por exemplo. Ok, vou esperar precisar o ciclo, né? Vou precisar esperar ela crescer até ela prover frutos. Mas a partir do momento em que ela provém frutos, ela abre aspas, minimiza um problema. Qual é o problema? De eu ter que ficar para cima e para baixo procurando fruta para comer. Então, reparem mais uma vez, né, não muito diferente da figura anterior, os seres humanos estão perto de locais com água, precisam beber, obviamente. Tá? Os locais com água, eles nos dão grandes vantagens, porque além da água para beber, é uma região de pesca e é uma região em que os animais mais frágeis, mais dóceis, também vão para beber água. E ali eu consigo domesticá-los, né? A vaca, o porco, a ovelha. Desculpa, pessoal. Perdão. Esses pequenos animais, eles vão servir como solução, inicialmente temporária e depois direto, porque eles vão nos oferecer carne, leite, tecido, né? Couro. Então, reparem, a gente está começando a alterar, porque antes era o seguinte, os homens, por exemplo, iam lá para caça, as mulheres iam pegar frutas. Só que agora, reparem bem, a gente já está falando de uma divisão social do trabalho. Então, nós temos aí os pescadores, nós temos as pessoas que trabalham com tecidos, né? Só nesse exemplo aí. Nós temos as pessoas, os agricultores, né? Os pescadores, tecelãos, agricultores. Tem o pessoal que trabalha com a construção da casa, né? Os construtores, né? E assim por diante. Então a gente já repara que é por conta. E por que é isso? Por que isso acontece? Porque reparem bem, enquanto a gente era nômade, tá para cima e para baixo, as nossas necessidades elas eram menores. Só que agora que a gente é sedentário, as nossas necessidades são maiores. Então eu preciso dividir o trabalho. Reparem bem, a pessoa que está ali trabalhando, o tecelão, o sujeito que está fazendo roupa, ele pode ser só tecelão. Isso quer dizer que assim, ele não vai diretamente à natureza pescar, caçar, domesticar ou plantar ou qualquer coisa do tipo. Ele está só fazendo roupas. Então, reparem, ele especificamente, ele já não está indo direto à natureza, mas ele ainda está dentro da cadeia de trabalho. Porque assim, o agricultor precisa de roupa, o pescador precisa de roupa. Então, essa maior divisão social do trabalho, ela vai tornar a sociedade cada vez mais complexa. Então, reparem, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, né, dessa figura, é uma organização razoavelmente simples, né? Não tem muita coisa. Porque a gente está falando dos primórdios. Quando as populações sedentárias vão aumentando em número, aumentam também as necessidades. Então, se para 100 pessoas, sei lá, 1 quilômetro quadrado da produção de milho era o suficiente, para 1.000 pessoas a relação se altera.
mesma coisa com a caça, a mesma coisa com a pesca. E para além disso, surgiram outras profissões que estão dentro dessa cadeia do trabalho, porque elas precisam manter a sociedade em pé, ainda que não sejam profissões que diretamente extraiam da natureza o que é necessário para a sobrevivência humana, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso que vocês entendam, tá? Que o trabalho ele é importante, porque é por meio do trabalho que a gente extrai a nossa sobrevivência da natureza, né? E é por meio do trabalho que a sociedade vai se organizando, tá bom? Aquele núcleo duro de organização da sociedade é um núcleo duro relacionado ao trabalho, tá bom? Esse é o ponto mais importante que eu preciso que vocês compreendam